Inflação ganha força na prévia. A gasolina é a maior alta, mas preço dos alimentos registra queda. PEC da anistia deve ser votada hoje por comissão especial da Câmara. E você vai ver também. O balanço aponta que desde a pandemia, quase 27 milhões de brasileiros abriram contas em bancos. Novo ciclone extratropical se forma na costa do Rio Grande do Sul amanhã e alerta de temporais é reforçado no estado. Coreia do Sul exibe força em primeiro desfile militar em uma década e alerta a Coreia do Norte sobre ameaça nuclear. E a gente mostra os heróis do metrô em ação. Segurança salvam criança engasgada em estação de São Paulo. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 13 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Ótima tarde para você, Dani. Ótima tarde para você também, Kleber. E é claro, para você que nos assiste, vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta terça-feira? E olha só, o presidente Lula retomou hoje as lives semanais. A transmissão contou com a participação dos ministros da Educação, Camilo Santana, e da Saúde, Nízia Trindade. E eles falaram do lançamento de novos programas do governo. Lula levou os ministros da Saúde e da Educação como convidados da live para dar destaque a 2 programas lançados. Um deles é o projeto de Estratégia Nacional de Saúde, que propõe investir mais de 42 bilhões de reais na indústria brasileira de equipamentos, insumos e materiais médico-hospitalares. O presidente destacou que o Brasil gasta 20 bilhões de dólares em produtos para a saúde. Se a gente tiver uma indústria produzindo isso ativamente e a gente tem uma capacidade de consumo extraordinária por conta do SUS, a gente vai desenvolver o Brasil, desenvolver uma indústria, gerar emprego de qualidade e atender a demanda interna. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, explicou de onde vêm os investimentos. E a missão na saúde é atender às necessidades da população. Então, nosso foco não é no produto, mas nas necessidades sentidas a partir do Sistema Único de Saúde. No PAC, nós teremos investimentos nos laboratórios públicos, investimentos voltados para a Hemobras, voltados também para quadruplicar a produção de vacinas, um grande instrumento para a saúde, regularmente e para situações de pandemia. Na área de educação, o destaque foi para o programa Estratégia Nacional de Escolas Conectadas. A ação pretende universalizar o acesso à internet em 138.400 escolas públicas brasileiras até o final de 2026, utilizando rede de fibra ótica ou via satélite. O objetivo da internet é complementar o aprendizado do aluno, não é substituir o livro, é complementação, é ter acesso à informação, à consulta, a vídeo, a ajudar na gestão escolar, você ter a frequência digital, você ter o acompanhamento das notas dos alunos, você muitas vezes poder mandar uma mensagem para o pai quando o aluno falta, por que o aluno está faltando na escola? Então, isso é tudo mais automatizado, mais dinâmico, mais rápido, né? Nós não queremos perder um aluno mais nessa escola pública do Brasil, então tem esse fim também. Tem um fim do ponto de vista da formação do professor, nós estamos trabalhando a cidadania digital. A Comissão Especial da Câmara dos Deputados pretende votar hoje o texto final da PEC da anistia. A proposta prevê livrar partidos políticos de multas que foram aplicadas durante as eleições. O relator da PEC da anistia, o deputado federal Antônio Carlos Rodrigues, protocolou nesta segunda-feira uma nova versão do texto. Entre as mudanças, o relator incluiu a expressão "no mínimo" no trecho em que é exigido que os partidos repassem 20% dos recursos para as campanhas a candidaturas pretas e pardas. Para o movimento Transparência Partidária, essa PEC pode trazer vários retrocessos. Um deles é que, se a proposta for aprovada, vai ser impossível para a Justiça Eleitoral saber se o dinheiro público foi gasto corretamente pelas legendas. Outros pontos polêmicos são a diminuição de recursos para candidaturas negras, a abertura de brechas para partidos indicarem apenas homens como candidatos. Se aprovado na comissão,
O texto segue para o plenário da Câmara, onde precisa passar por 2 votações com o apoio de, no mínimo, 308 votos. Depois, por mais 2 votações no Senado, com pelo menos 49 votos favoráveis. Para que as novas regras possam valer nas eleições municipais de 2024, é preciso que o texto seja aprovado até 5 de outubro deste ano. A gente fala de economia agora. Puxada por uma alta de mais de 5% da gasolina, a prévia da inflação subiu em setembro. Mas o levantamento do IBGE mostrou que os preços dos alimentos estão em queda. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, que é considerado a prévia da inflação oficial do país, subiu 0,35% em setembro. Segundo o IBGE, o índice teve aceleração de 0,07 ponto percentual na comparação com o mês anterior, quando teve alta de 0,28%. Já em setembro de 2022, o IPCA 15 foi de menos 0,37%. Com os resultados, o IPCA 15 acumulou 5% em 12 meses. Já no ano de 2023, o acúmulo é de 3,74%. O destaque absoluto da medição foi a alta da gasolina, que subiu 5,18% no mês e foi o subitem com maior impacto no resultado do mês. O diesel também teve alta de 17,93% no mês e o gás veicular teve uma discreta elevação de 0,05%. Já o etanol teve queda de 1,41%. Assim, o subgrupo de combustíveis fechou o mês em alta de 4,85%. Com isso, o grupo de transportes teve alta de 2,02%, maior alta entre os 9 grupos do IPCA 15. Do total, 6 grupos registraram alta no mês. Outro destaque foi para a habitação, apesar da desaceleração em relação ao mês anterior. Na ponta oposta, o grupo de alimentação e bebidas segue em trajetória de desaceleração com queda de 0,77% no mês e contribuição de 0,16 ponto percentual no índice geral. Na pandemia, quase 27 milhões de brasileiros abriram contas em bancos. O pagamento do auxílio emergencial e a popularização do Pix ajudam a explicar esse crescimento. Em 2 anos e meio de pandemia, houve uma revolução no ambiente bancário brasileiro. 26 milhões e 900 mil novos CPFs ingressaram no Sistema Financeiro Nacional. O número representa um avanço de 16,26% nos dados de novos relacionamentos. Com isso, o total passou de 165 milhões e 600 mil para 192 milhões e 200 mil clientes. Esse é o maior avanço de toda a série histórica do levantamento, disponibilizado pelo Banco Central desde 2006. Na análise mensal, a maior alta de 2,5% foi apurada em abril de 2020, quando 4 milhões e 200 passaram a fazer parte do sistema bancário. O benefício pago às populações mais carentes criou contas poupança na Caixa Econômica Federal, para permitir a disponibilização dos recursos que poderiam ser usados para transações digitais, como transferências e pagamentos de contas. O Banco Central avalia que a distribuição do auxílio emergencial para limitar os impactos financeiros causados pela crise sanitária acelerou a inclusão financeira no Brasil. O Pix, ferramenta de pagamento instantâneo lançada pelo Banco Central em novembro de 2020, também é visto como determinante para a inclusão de brasileiros no sistema financeiro nos últimos anos. Olha só, a abertura de contas bancárias tem crescido em ritmo acelerado no Brasil nos últimos anos. Uma pesquisa feita pelo Banco do Brasil revela que, em média, cada brasileiro, olha só, tem 5 contas bancárias em instituições diferentes. E esse aumento foi identificado em todas as classes sociais e idades, não é mesmo, Dani? Pois é, Kleber, até crianças e adolescentes têm se tornado clientes das instituições financeiras desde cedo. Um famoso banco digital registrou a abertura de 1.200.000 contas para menores em apenas um ano. Mas até que ponto essa bancarização é boa para a economia do país e também para o próprio cliente? É o que a gente vai saber agora na nossa entrevista de hoje.
E olha só, para falar sobre esse assunto, hoje nós vamos conversar com o Ulisses Dias, ele que é mestre em finanças pessoais, ou seja, entende muito do assunto. Boa tarde, Ulisses, seja bem-vindo. Boa tarde, Kleber. Boa tarde, Daniele. Estamos aqui para falar sobre essa bancarização que pegou um ritmo acelerado desde a pandemia, porque o Corona Voucher ele era pago a partir de uma conta em banco. E isso é positivo para a população porque dá mais segurança para as transações. A gente tem uma violência pública muito alta aqui no Brasil, então quando você não precisa mais carregar o dinheiro e pode fazer transações sem custo através do Pix, isso ajuda muito a população. Isso permite também que os bancos eles tenham uma maior noção sobre a situação financeira dos clientes. E isso favorece o crédito mais barato e mais ágil também para esses clientes que podem, a partir disso, proporcionar um aumento da expansão de consumo, porque você pode fazer um financiamento de uma geladeira, pode fazer um financiamento de uma televisão e também pode fazer depois o financiamento de itens de maior valor agregado, como um carro ou até o imóvel, o sonho da casa própria ser realizado. E Ulisses, explica para a gente qual é o reflexo da bancarização para a economia do país. É bom só para os bancos ou para os dois lados? Eu acredito que é bom para os dois lados. Hoje em dia, a gente tem o uso do cartão de crédito também como uma ferramenta das finanças pessoais das famílias. E hoje em dia, o cliente ele sabe que aquele gasto feito através do cartão de crédito ele pode retornar em forma de recompensa, através de programas de milhas, através de cashback. E isso dá um incentivo para que esse cliente use o sistema bancário. Através da bancarização, ele também tem mais segurança nas suas transações, porque se eu fizer um tipo de transação e eu me arrepender dela ou tiver algum tipo de desacordo com aquele estabelecimento, eu posso pedir o que a gente chama de chargeback, né, que é uma retroativa cobrança, ou seja, o dinheiro ele volta para a tua conta, então você está mais seguro, e isso ajuda o consumidor a se sentir mais parte desse sistema que só ajuda a população mais carente. A gente tem o caso aí dos idosos que também têm acesso a empréstimos mais baratos quando eles estão inseridos dentro do sistema financeiro brasileiro. Então, eu acredito que isso é muito positivo para os dois lados, mas tem que saber usar com moderação. Ulisses, você pontuou aí duas coisas importantes. Primeiro, o aumento do acesso ao crédito, a oferta de crédito. E segundo, o usar com moderação, até porque quem recebe até o Bolsa Família hoje pode fazer um empréstimo consignado. Isso não pode causar aí um efeito colateral nesse aumento de contas, que seria o aumento também do endividamento? Qual é o alerta que você faz nesse sentido? Eu acredito que o uso do cartão de crédito, do cartão de débito ou até mesmo do Pix é um hábito simples. E quando a gente tem hábitos simples, a gente fica gastando, perde o controle. Então é muito importante que você tenha uma caderneta física onde você anote todos os gastos. Isso vai se tornar um hábito complexo e vai te ajudar a controlar os teus impulsos de gastar. Eu sei que quando a gente sai com a nossa família no final de semana para o shopping, sempre tem um sorvete, tem um brinquedo, e é difícil falar como pai não para as crianças, mas a gente tem que saber que a postura correta é falar, olha, isso a gente pode, isso a gente não pode, e não tem demérito nenhum não poder gastar mais do que você pode. Na verdade, isso é um sinal de maturidade. Tá certo, então. Nós acabamos de conversar aí com o Ulisses Dias, que é mestre em finanças pessoais. Ulisses, muito obrigado aí pela sua participação e por essas dicas muito importantes, Ulisses. Obrigado, é só o começo. Grande abraço. Até mais. E veja a seguir, Coreia do Sul exibe força em primeiro desfile militar em uma década e alerta a Coreia do Norte sobre a ameaça nuclear. E ainda, segurança do metrô salva criança engasgada em estação de São Paulo. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta e ao vivo, 1h18 pelo horário de Brasília. Voltamos com mais notícias dessa terça-feira para você. E olha só, um novo ciclone extratropical vai se formar nesta quarta-feira no Rio Grande do Sul. O fenômeno deixa o estado em alerta para mais temporais. O alerta foi do Metsul.
A informação é que o novo ciclone extratropical vai se formar na costa da região sul do Brasil nesta quarta-feira. O fenômeno vai provocar temporais e aumentar a instabilidade do tempo no Rio Grande do Sul. A formação do ciclone ocorre em função de uma área de baixa pressão que se desloca da Argentina e do Paraguai para a região sul do Brasil nesta terça-feira. O centro da baixa pressão cruzará pelo Rio Grande do Sul e por Santa Catarina, provocando ventos fortes e chuva, diz o Metsul. No entanto, o Instituto sinaliza que o fenômeno não será intenso como os primeiros ciclones registrados na região neste ano. Temporais vão ocorrer já a partir de terça-feira, podendo ter raios, vendavais isolados e granizo, o que preocupa mais as autoridades neste momento. Já na quarta, são esperadas rajadas de vento de 60 a 80 km por hora, com picos de 80 a 90 km por hora em algumas regiões da orla, e de até 100 km por hora ou mais nas montanhas da Serra do Mar. E no destaque internacional, a Coreia do Sul realizou nesta terça-feira seu primeiro desfile militar em uma década. A exibição foi considerada uma demonstração de força para a Coreia do Norte, já que contou com a participação dos Estados Unidos. O desfile realizado para marcar o 75º Dia das Forças Armadas tem como pano de fundo as crescentes tensões na Península Coreana, à medida que a Coreia do Sul se aproxima dos Estados Unidos e do Japão contra a ameaça do programa nuclear da Coreia do Norte. O evento começou pela manhã com cerimônias e apresentações na base aérea de Seul, onde o presidente Yoon Suk-yeol fez um discurso alertando Pyongyang contra o uso de armas nucleares. O desfile, o primeiro da Coreia do Sul desde 2013, seguiu-se à tarde com tropas e equipamentos militares percorrendo o coração de Seul, passando pela Câmara Municipal e pela histórica Praça Gangwon. Milhares de soldados sul-coreanos e mais de 300 soldados norte-americanos marcharam durante o evento. Segundo o Ministério da Defesa Nacional, outras apresentações incluíram banda militar, porta-bandeiras e mascotes de cada unidade militar. Quem anda de metrô todo dia já se acostumou a ver os seguranças que ficam nas plataformas ou então nas entradas das estações. Mas o que pouca gente sabe é que a rotina desses profissionais exige atenção em tempo integral. Um acontecimento corriqueiro, como uma criança engasgar, pode virar uma operação de alto risco, não é, Kleber? Isso mesmo, Dani. Aliás, foi justamente isso que aconteceu na estação do Alto do Ipiranga, na linha 2 Verde do metrô de São Paulo. Olha só, uma menina só não morreu engasgada porque os seguranças agiram rápido. Vamos conferir, Dani, juntos, e você também que nos assiste, o trabalho desses heróis? Vamos. As imagens foram gravadas pela câmera que fica no corpo de um dos seguranças. Primeiro, os seguranças identificados como Alexandro, Rodrigo Duarte e Daniel Costa recebem a informação de que uma menina está passando mal do lado de fora da estação. Eles correm para o local e colocam ela dentro de uma ambulância no metrô. Já dentro do veículo, a caminho do hospital, os seguranças passam a fazer massagens na criança. Depois de algum tempo e muita insistência, a menina dá sinais de vida com um choro. Chora. E finalmente eles chegam ao hospital. A correria é grande, os enfermeiros se mobilizam para prestar atendimento. Os seguranças permanecem junto com a menina até que a criança chora novamente. É o sinal de que está salva. No último trecho do vídeo, a mãe da menina chega desesperada ao hospital, mas é informada de que a filha está bem. Tá todo mundo em cima dela, ela tá bem. Tá bem, vem aqui. Calma. Tá aqui, eu tô chamando você, mãe. Calma. Você não pode passar pano. O que me chama a atenção nessa história, Dani, é que no dia a dia, naquela correria, na rotina, muitas vezes as pessoas até se esquecem desses profissionais, nem lembram da importância deles, né, Dani? Pois é, profissionais tão sensíveis que estavam ali na hora certa, no lugar certo e mais, preparados para agir, não é? E mudaram, é claro, o destino dessa criança, graças a Deus. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais. Até mais.